Olá, alunos. Hoje nossa aula tem como objetivo usar pronomes relativos na coesão de textos. Primeiramente, mais uma vez, nós iremos iniciar com a correção da atividade da página do livro de vocês, 84. A primeira questão, como vocês podem estar observando, tinham 3 itens para poder vocês analisarem esse trecho e depois respondê-las. Respondê-las de acordo com o que o item estivesse pedindo. Aqui o item A. Identifique o antecedente do pronome relativo que em destaque. Você vai observar que o que está, em negrito aqui na terceira linha do trecho. E aí você iria analisar o início do trecho. Contos são histórias que nascem na cabeça dos escritores e de lá vão para o papel enfrentar o tempo. Os livros são ao mesmo tempo uma casa e um remédio que os contos tomam. Vamos parar aqui para analisar, para identificar o item A. O item A vocês iriam apenas marcar a palavra ou expressão, que o que no pronome relativo estava retomando. E aí muitos alunos erraram esse item porque colocaram respostas em cada um desses 3 pontinhos, no 1, no 2 e no 3, mas não era isso que o item pedia. Ele pedia que você apenas marcasse um desses 3. E aí, se você for identificar no texto, você tem assim, os livros são ao mesmo tempo uma casa e um remédio que os contos tomam. Então, aqui esse que, é uma casa e está se referindo a uma casa e um remédio. Quando você for para o item B, que você fosse justificar por que era uma casa e um remédio, você iria perceber que esse verbo tomam, ele está no sentido de apossar-se. Então, os livros são ao mesmo tempo uma casa e um remédio em que os contos se apossam. Então, o que eles se apossam da casa e o remédio, que estão onde? Que constitui os livros. E é por isso que seria o quê? Tá bom? Por isso que seria o pontinho 1, uma casa e um remédio. Aí vocês podem estar acompanhando aí a resposta, que também está bem clara. A C. Identifique o antecedente do pronome relativo que destacado a seguir. E aqui, pessoal, eu não acabei cortando a imagem, mas tinha assim, falou de histórias que pertenciam à tradição oral, mas que depois foram registradas em livros. E aí tinha o que em destaque? O que foi registrado? O que foram registradas em livros? Aí você pode perceber lá num trechinho que eram as histórias. Então, aqui você iria colocar apenas assim, o antecedente é histórias, tá bom? No item C. Aqui a segunda questão. Empregue o pronome relativo cujo e as suas flexões e forme períodos compostos. Como vocês sabem, geralmente os pronomes relativos têm essa função de interligar as orações. No caso aqui do item desses itens, vocês vão ver que tem orações e período. Aqui, no caso aqui, no item atenção 2 períodos. Então, a gente vai transformar esses 2 períodos em apenas um período com o uso do pronome relativo. Em muitos países, saboreia-se o macarrão. Aí tem, a invenção do macarrão é atribuída aos chineses. Aí, para transformar isso em apenas um período, ficaria: em muitos países saboreia-se o macarrão, cuja invenção, não precisaria repetir novamente macarrão, não tinha necessidade, cuja invenção é atribuída aos chineses. Tá certo? Porque você sabe que estava se referindo à invenção do macarrão. Entendeu? Não precisaria repetir. O B. Em muitos países saboreia-se o macarrão. Os ingredientes do macarrão são água e farinha. Aí ficaria: em muitos países saboreia-se o macarrão, cujos ingredientes, não precisaria mais uma vez repetir
a palavra macarrão são água e farinha. C. Em muitos países saboreia-se o macarrão, aí você iria colocar cuja presença é obrigatória na cesta básica nacional. D. Em muitos países saboreia-se o macarrão cujo sabor, né? Não precisa repetir, a gente pronuncia, mas não é para colocar aqui o artigo, tá bom? É você assim, ó, cujo sabor, não precisaria colocar cujo o sabor. Cujo sabor pode não ser dos melhores em alguns lugares, certo? Então, você iria analisar de acordo no primeiro aqui, no item A, tem o que? A invenção. Então, você iria colocar cuja, porque está se referindo o que? A invenção. Os ingredientes, você iria colocar cujos, porque estava se referindo aos ingredientes. E aqui a presença da mesma forma e o sabor da mesma forma. Então, era uma questão bem simples. Muitos alunos acertaram, mas também aconteceu muitos erros porque repetiram a palavra macarrão, que não era necessário. Não era necessário no momento que você iria transformá-la em apenas um período. E também teve alguns erros em relação a colocar cujo, por exemplo, cuja a, não precisa, não é? Você coloca cuja, pronto, não precisa do artigo em seguida. Quarta, articule as duas orações dadas usando um pronome relativo. Na segunda questão, vocês viram que pediram apenas o pronome relativo cujo, né? E as suas flexões. Aqui não, aqui você iria utilizar o que você achasse que era cabível. Aqui está o veículo, aí até eu tinha dado o exemplo desse, que solicitamos, ou então o qual solicitamos. E aí vocês viram mais uma vez que não precisa repetir a palavra veículo, tá certo? B, aqui está o veículo em que viajamos, ou então no qual viajamos. Aqui está o veículo do qual precisamos. Aqui está o veículo com que sonhamos, né? Ou então com o qual sonhamos. Aqui está o veículo por que, ou então pelo qual optamos. Aqui está o veículo o qual queríamos, né? Ou então o que queríamos. Então, vocês tinham mais de uma opção, tem mais de duas, com certeza. Aqui a gente tá dando só duas opções, né? Porque se a gente fosse dar todas as opções, mas assim, era uma coisa bem simples. E não precisaria repetir novamente a palavra veículo, como eu já falei. Porque agora você está transformando esses dois períodos, né, que são períodos simples, em apenas um período. No caso, aí se transformou no período composto. Agora, nossa aula, de fato, em relação ao dia de hoje, que é a importância dos pronomes relativos na coesão textual. É muito importante, pessoal, na hora de você produzir, você usar os pronomes, porque os pronomes, eles são usados para fazer uma ligação entre orações. E às vezes ele acaba deixando até as orações, o período mais longo, né? E aí, às vezes, é retirado esses pronomes relativos para que esses períodos eles fiquem mais curtos. Porque, às vezes, um período muito longo dentro do texto acaba gerando uma falta de compreensão do leitor, certo? Aí, aqui tem esse trecho, do texto, apenas uma coisa bem curta, apenas um parágrafo. E aí vocês vão ler, dar pausa aqui no vídeo, fazer a leitura, tentando entender de fato o texto. E agora eu vou apresentar para vocês os itens que a gente vai analisar e responder, tá bom? E aí a gente vai responder aqui algumas questões e aí outro vocês irão estar fazendo em casa. Aqui o item A tem assim: o parágrafo acima tem como conteúdo o percurso nervoso entre as estações centrais presentes no cérebro humano. Tal percurso é apresentado primeiro de forma teórica e depois com um exemplo para complementar a explicação. Que expressão introduz o exemplo? Aqui nesse parágrafo, nesse trecho, ele fala, como o próprio item diz, ele faz uma análise em relação
a parte teórica, né, das células nervosas em relação ao cérebro humano. E aí depois ele vai apresentar um exemplo para até deixar mais claro para o próprio leitor. E aí, como é que ele introduz esse exemplo? Aí você pode analisar aqui, pessoal, na 6ª linha do trecho tem: quando um raio de luz impressiona nossa retina, por exemplo, o estímulo visual, aí ele coloca, né, o resto a seguir. Aqui, pessoal, para introduzir o exemplo, ele colocou por exemplo, tá certo? Então, é apenas isso, foi introduzida pela expressão por exemplo. Aí, o item B. Por que exemplos são necessários em um texto como esse? Por que você, aluno, acha que um texto como esse, ele precisa ter exemplos? Assim, é só para a gente refletir mesmo, né? Você pode estar, por que será, fazendo essa indagação. Mas assim, né? A princípio ela serve porque as pessoas que vão ler esse texto, geralmente, elas não são especialistas, não têm um conhecimento científico em relação a esse assunto. Aí, quando o autor do texto ele coloca um exemplo, faz com que o leitor ele compreenda melhor o assunto que o autor escreveu, tá certo? Então, você pode até fazer outros. Eu acho que é por isso também. Muito bem, mas assim, a princípio, o meu ponto de ver é esse. Agora, a segunda. Reescreva o parágrafo do livro de Drauzio Varela, lido na atividade 1, empregando pronomes relativos para retomar os termos repetidos destacados, a fim de articular orações e deixar o texto mais coeso. Agora, pessoal, vocês irão fazer para mim somente esta segunda questão, tá certo? Não precisam colocar no item A, no item B, não, somente a segunda. Você vai pegar esse textinho aqui, né, esse trecho desse texto, e aí você vai fazer uma reescrita dele. No lugar da repetição dessas palavras, por exemplo, tem 2 vezes a palavra neurônios. Aí você vai usar uma forma de tirar um deles. Estações centrais, pelo que eu posso substituí-la. Estímulo. Aí você vai usar termos, pronomes relativos de uma forma que esse texto, sem essa repetição dessa palavra, fique de forma que tenha coesão, tá bom? Então é isso que você vai fazer. Então, você vai fazer para mim só essa segunda questão. Você vai colocar assim, ó, reescrita do parágrafo do livro de Drauzio Varela, atividade, aí você coloca, né? Coloca a página do livro, coloca bem direitinho e reescreve, de fato. Aí aqui, eu até ia pedir a vocês que vocês poderiam fazer até de caneta, ou então com um lápis, que a letra seja mais legível, mais clara, porque tem mais forte, quer dizer, mais clara. Porque tem pessoas que fazem e aí fica borrada e não entende, ou então fica apagada demais, não dá pra ver. Aí também assim, quem quiser fazer digitado, pode ficar à vontade, tá bom? No Word, ou então PDF, ou então até mesmo em forma de slide, você pode estar fazendo, tá? E agora aqui tem uma pequena anotação sobre coesão textual. Em um texto, a coesão se dá em vários níveis. Articulam-se blocos textuais, períodos, orações e termos que pertencem a cada segmento textual. O emprego do pronome relativo atua na articulação entre orações, uma vez que, por definição, essa é a palavra que retoma na oração em que aparece um termo da oração anterior. Por isso, o emprego do pronome relativo é um dos recursos para estabelecer a coesão textual. Aqui é só uma breve anotação sobre o que é coesão. A importância da coesão dentro dos textos, né? Porque o pronome relativo, de fato, o pronome relativo ele é um recurso que estabelece essa coesão textual. E quando eu quero deixar um texto sem coesão,
eu apenas retiro eles, ou então retiro alguns outros pronomes pessoais, e aí você vai perceber que o texto fica, com certeza, menos coesivo. Aí aqui, pessoal, tem uma questão 3, também na página 85, que vocês vão encontrar essa atividade, que vocês podem também estar fazendo uma análise em relação a ela, tá bom? E aí, retomando aqui, mais uma vez, pessoal, vocês irão fazer, preste atenção, a atividade do dia de hoje, da página 85 do livro de vocês, é apenas fazer a reescrita desse trecho, tá certo? Nada mais além disso. E aqui, né, a entrega da atividade do dia 4 de junho, desculpa. Aqui vocês vão fazer, me entregar essa atividade até quinta-feira, 4 de junho, tá certo? E aí, qualquer dúvida que você tiver em relação a ela, você pode estar entrando em contato comigo, qualquer horário, tá bom? Daquele 7 às 17 horas. É isso, muito obrigada pela atenção e estamos aqui sempre para tirar as dúvidas.